Os Gêmeos e o Caruara, Lenda Timbé, de Kurt Nimendaju Unkel, voz Iba Mendes. Antes de conhecerem a mandioca, os índios cultivavam o camapu ou a juapoca em suas roças. Estava certa vez o índio a preparar sua terra para plantar camapu, quando Maíra, o feiticeiro, dirigiu-se a ele e perguntou o que fazia. Não é da sua conta o que estou fazendo, respondeu. Maíra foi-se embora. Então a floresta caiu sobre a plantação, cobrindo-a toda. O homem foi para sua casa, deixando no caminho uma abóbora que tinha encontrado na plantação. Pegou na foice e lá foi em busca de Maíra para matá-lo. Chegou à primeira casa e perguntou por Maíra, mas o forasteiro já tinha ido embora. Vendo outra abóbora perto de casa, o índio apanhou-a e falou: quando eu encontrar Maíra, o matarei assim. Atirou o fruto para o alto, a fim de esperá-lo na ponta da faca, mas a abóbora, ao cair, bateu-lhe de tal modo contra a mão que a ponta da arma penetrou-lhe na garganta, matando-o. Maíra prosseguiu no caminho. Encontrando outro índio entretido no amanho da terra, perguntou-lhe o que fazia. Limpo o meu camapu, e acrescentou: oxalá voltasse nosso pai Maíra, ele com certeza nos traria muitas coisas. Pois eu sou Maíra, respondeu o andante. Queres ter mandioca? O índio respondeu que sim, e Maíra transformou imediatamente as árvores cortadas da plantação em manivas ou pés de mandioca. Ensinou-lhe como devia plantar, e depois ambos se dirigiram para a casa do índio. Maíra mandou novamente a roça, a fim de tirar a mandioca para fazer manicuera, o suco doce dessa raiz. Mas o índio não tinha fé, respondeu: como poderá ser isso, se nós há pouco plantamos a maniva? Ela ainda não pode ter raízes. Está bem, homem incrédulo, respondeu Maíra, só deverás colher a tua mandioca depois de 1 ano. Disse e partiu para onde estavam seus companheiros. Certa vez estava ele no mato junto a uma árvore, e ao observar o seu belo tronco ereto, apoiou-se nele e disse: quero que esse tronco se transforme em uma mulher, a fim de que seja minha companheira. Atrás dele, os galhos da árvore se transformaram em uma cabana e o tronco em uma mulher que Maíra convidou a entrar. Viveu com ela muito tempo e depois partiu de novo. A mulher já estava grávida e a criança falou-lhe dentro do seu corpo: vamos com o nosso pai. Ela ficou muito admirada de que o filho assim falasse antes mesmo de nascer. Sabes então o caminho? Sei sim. Seguiram o rasto, e o filho disse à mãe que colhesse as flores que fosse encontrando. Numa delas, porém, estava uma vespa e ferrotou o dedo da mulher. Esta bateu com a mão no corpo e perguntou: para que queres sempre mais flores, se ainda não nasceste? O menino zangou-se. Que caminho seguiu teu pai? Perguntou a mãe. Lá chegaram à noite, ameaçados por um temporal. Para onde vai? Perguntou-lhe Micura. Procuro o pai de meu filho. Quer me dar pousada por esta noite? Quando a mulher armava a rede, Micura subiu em cima da casa, dizendo que ia reforçar o telhado por causa da chuva. Mas abriu uma goteira bem em cima da rede da mulher, para que a chuva caísse sobre ela. De noite a mulher reclamou: está chovendo dentro de casa. Micura aconselhou-a a que estendesse a rede mais perto da sua, onde não chovia. Depois, disfarçadamente, subiu ao telhado e abriu nova goteira sobre a rede da mulher. Então ela aproximou-se ainda mais à sua rede da rede de Micura. Dormiram juntos. De manhã tinha concebido um filho dele.
Então o filho de Maíra, Mairaíra, falou ao filho de Micura, Micuraíra: Não, eu não te quero aqui tão junto de mim, arranja-te do outro lado. Na manhã seguinte, a mulher foi-se embora. Quando ela perguntou ao filho de Maíra pelo caminho de seu pai, ele indicou-lhe um carreiro que levava à casa das onças. Lá estava apenas uma velha, que recebeu a mulher com estas palavras: De onde vens, minha filha? As onças tornam-se muito más quando chegam em casa e não encontram nada para comer. Escondeu a mulher debaixo de um grande cesto. Quando os filhos chegaram, perguntaram: Que é que está cheirando tanto aqui? Levantaram o cesto, mas Mairaíra transformou a mãe em uma coça, que fugiu. As onças seguiram-na, alcançaram-na e estraçalharam-na. Vê, mãe, a mulher tem filhos, disse uma onça. A velha falou: Eu fico com eles para engrossar o caldo. Colocou-os em um caldeirão de água quente, mas queimou a mão. Quis cortá-lo com uma faca, mas feriu-se num dedo. Botou as crianças no pilão, mas machucou-se. Diante disso, preferiu conservá-los, escondendo-os debaixo de um cesto. No dia seguinte, em seu lugar estavam 2 papagaios novinhos. Resolveu criá-los e lhes deu de comer. Mais um dia, e os papagaios se transformaram em meninos, e a velha e os filhos trataram de criá-los. As onças fizeram-lhes flechas para caçar passarinhos. Ambos foram com a velha à roça, e lá brincaram muito. Quando a velha cochilou, fizeram-lhe cafunés. Depois, quando ela dormiu, apropriaram-se da cabeça que ela trazia e jogaram com a mesma, como se fosse bola. A velha acordou e perguntou: Será que eu dormi muito tempo? Sim, vovó, dormiste muito tempo. Vamos para casa? Ela estava preocupada, recomendou-lhes: Não vos afasteis de mim, senão um monstro vos pegará. Foram para o aceiro do mato, e aí encontraram um jacuaçu que lhes falou: Viveis com as onças que comeram vossa mãe. Ouvindo aquilo, ambos choraram. A onça perguntou: Por que motivo estás chorando? Porque as vespas nos picaram. Mas aqui não há vespas. Ah, sim, quer ver? Um deles afastou-se, misturou folhas de maniva com barro, assoprou e fez uma vespeira, que levou a velha. Aqui estão as vespas. Dizendo isso, ele atirou a vespeira na cabeça da onça, e as vespas lhe ferretoaram a cara. Quando cresceram, dirigiram-se à floresta, fizeram uma cesta para levar farinha de mandioca, e disseram às onças que iam caçar coças. Acamparam junto a um riacho, cortaram romã, e durante 5 dias, um fez abanadores para fogo, e o outro tipitis, que atiraram no rio, num lugar profundo. Lá os abanadores em forma de peixe, como são usados pelos índios Tembé, transformaram-se em piranhas e arraias, e os tipitis em cobras d'água, jacarés e poraquês. Mataram os 5 porcos do mato e atiraram a carne na água para que esses bichos se acostumassem a comer carne e se tornassem ferozes. Depois mataram também uma anta e atiraram a carne aos animais aquáticos. Feito isso, Mairaíra construiu uma pinguela sobre o riacho, da seguinte forma: atirou uma flecha à outra margem, depois uma segunda, que encontrou no entalhe da primeira, e assim por diante, até que as 2 margens ficaram ligadas. Então atravessaram o riacho e colheram anajás. Voltaram para a casa das onças com esses cocos e carne assada. Contaram então que do outro lado do riacho tinham descoberto grande quantidade de anajás. Ouvindo aquilo, as onças resolveram acompanhá-los no dia seguinte. Assim fizeram, mas se contentaram em caçar, em atirar aos peixes as tripas das presas. Na manhã seguinte, lá foram todos outra vez, mas para colher anajás.
Quando, porém, as onças estavam atravessando a pinguela, Mairaíra fez com que as águas crescessem, que o riacho se avolumasse e se tornasse mar. As onças, assustadas, caíram da pinguela e foram devoradas pelos animais aquáticos. Os gêmeos arrebataram as armas do chefe das onças e colocaram-nas num pedaço de taquara. Quando chegaram à casa das onças, meteram a taquara no fogo. Ouviu-se um estrondo e um tição voou longe. Mairaíra pegou o tição e levou-o consigo. Em seu caminho encontraram um azã, ou demônio, pescando no rio. Vou tomar-lhe o anzol, disse Mairaíra. Transformou-se em surubim, meteu-se no pesqueiro, prendeu cuidadosamente o gancho do anzol e arrancou. Azã encastou um novo anzol e atirou à água. Então Micuraíra quis também experimentar. Seu irmão aconselhou a que pusesse o anzol inteiramente na boca, mas ele mordeu-o sem se acautelar, ficou preso no anzol e foi puxado para a terra. O azã então matou-o, levou-o para casa e comeu o assado. Mairaíra transformou-se numa formiga tocandira, correu à casa do azã e aí reuniu todas as espinhas espalhadas pelo chão e os restos do surubim, envolveu-os numa folha e soprou. Macuraíra ressuscitou, perguntando: dormi muito tempo? Não, Azã te matou e comeu, mas eu vou fazer que não morras mais como eu. Para isso vamos à procura de nosso pai. Dormiram aquela noite no caminho e no dia seguinte chegaram à sua casa. Maíra já sabia que as onças tinham comido sua mulher. Parecia um velho e usava uma faixa na cabeça. Perguntou logo aos gêmeos: sabeis, meus filhos, onde Azã fez seu arco? Não sabemos, pois ide procurar. Eles procuraram e encontraram um velho Azã que, sentado, fabricava o seu arco. Que fazes aí, avô? Apronto o meu arco, pois dizem que virá um grande soberano para nos matar a todos. Deixa-me ver como é belo o teu arco, vovô, falou Macuraíra. O velho mostrou-lhe o arco, mas Mairaíra tirou-lhe a arma das mãos. É mesmo muito belo, Tamui. Disse isso e atirou longe. A madeira do arco transformou-se numa cobra e fugiu com ruído. Então eles correram ao pai e contaram-lhe o que tinha acontecido. Este perguntou: filhos, sabeis onde um Azã está construindo uma represa? Não, onde? Os dois partiram e encontraram o Azã que tinha construído a represa e secado quase toda a água para pegar os peixes. Aproximaram-se dele, saudaram-no e disseram que pretendiam ajudá-lo. Para começar, encheram de água novamente o leito do regato. Então, Mairaíra transformou-se num beija-flor e quando Azã, curvando-se, voltou-lhes as costas, voou para ele e deu-lhe uma bicada no traseiro. O velho gritou, mas prosseguiu no trabalho. Dali a pouco, o beija-flor bicou-o de novo, e ainda com mais força, até que ele desistiu e foi-se embora. Os gêmeos voltaram ao pai e lhe contaram tudo. Então este falou: filhos, sabeis onde está o Azã de cabelos compridos? Os dois partiram e encontraram o Azã, cujos cabelos eram tão longos que se arrastavam pelo chão cerca de 2 quilômetros. Ele estava no meio de um campo. Resolveram queimá-lo. Em primeiro lugar, secaram um riacho e uma lagoa que havia perto. A seguir, dirigiram-se ao Azã e disseram: escute, avô, nós queremos queimar o campo. Está bem, meus filhos, mas ateie o fogo bem longe, para que não me queime os cabelos. Os gêmeos fingiram enganar-se e puseram fogo no campo. Os cabelos de Azã começaram a queimar na extremidade. Ele não percebeu. Pelo estralejar, pensou que ardia o tabocal. Filhos, tenham cuidado com meus cabelos. Não tenha receio, Tamui.
Mas o fogo aproximou-se de sua cabeça, e quando ele sentiu o calor, correu a mergulhar no ribeirão, mas encontrou-o seco. Então dirigiu-se à lagoa, mas lá também não havia água. Atirou-se no leito seco, e na queda arrebentou a cabeça. Eles voltaram a Maíra e contaram o que tinha feito. Sabeis, filhos, onde Azã se banha na lagoa? Foram procurá-lo e encontraram-no tomando seu banho. Esperaram que ele se fosse, esmagaram muita pimenta e dissolveram o suco na água da lagoa. Quando Azã voltou e entrou na água, a pimenta queimou-lhe o corpo. Ele murmurou zangado: são essas plantas aquáticas. Deixou passar um tempo e voltou à água, mas a queimadura tornou-se ainda mais forte. Então arrastou-se com aquilo e correu até cair morto. Os filhos voltaram e contaram tudo ao pai. Sabeis, filhos, onde está o Azã das pernas compridas? Os gêmeos saíram a procurá-lo. Dali a pouco encontraram o Azã, cujas pernas eram tão compridas como o tronco de árvores. Ele estava de pé e tirava sons de uma flauta de taquara. Mairaíra chamou-o, mas ele não ouviu e continuou a tocar. Diante disso, Mairaíra bateu-lhe com a clava nas canelas e transformou o Azã numa árvore morta, coberta de cipós secos, que com estrondo se abateu. Voltaram para Maíra novamente. Mairaíra desafiou o pai para uma competição de tiro ao alvo. Tomou do arco e atirou uma flecha no rochedo. A flecha penetrou profundamente na pedra e aí permaneceu. Depois mandou que Micura fosse buscar a flecha e atirou mais uma com o mesmo êxito. Maíra tentou fazer o mesmo que seu filho, mas todas as vezes que atirou, a flecha resvalou pela pedra e se perdeu. Então Mairaíra falou ao pai: agora queremos deixá-lo novamente. E para onde ireis? Não sabemos, para qualquer lugar. Despediram-se, foram-se embora e nunca mais voltaram. Provavelmente dirigiram-se para leste, pois afirma-se que eles fizeram esses rios que desaguam no mar, e no Cachoeira Mãe de Onça, no rio Urupi, pode-se ver ainda agora num bloco de pedra lisa o rastro da onça que levavam em sua companhia. O feiticeiro Maíra ainda hoje vive na imensa planície Icaiuera, onde não há árvore. Situa-se a oeste das antigas moradas dos Tembé, atrás das cachoeiras do Gurupi e do Pindaré. Vive inteiramente sem uma grande casa, parece branco, veste uma túnica comprida. Ao redor da casa há muitas flores. Os pássaros ali têm voz humana e chamam pelo nome as pessoas que chegam. A jandaia e o maracanã fazem os ninhos no chão, pois não existem árvores, e pela mesma razão as abelhas se instalam nos cupins. Nas vizinhanças da casa de Maíra há uma grande aldeia, cujos habitantes vivem magnificamente. Para o sustento diário, necessitam apenas de algumas frutas semelhantes à cuia. A plantação das cuieiras não exige cuidados, elas nascem e produzem sozinhas. O feiticeiro e seus sócios no campo de Cauera têm o nome de Caruara. Quando envelhecem não morrem, mas se rejuvenescem. Cantam, dançam e celebram festas sem cessar. Da última aldeia Tembé, no Cajuapara, até os Caruara, afirma-se que a viagem dura um mês. Outrora, os Tembé procuravam muitas vezes chegar a Icaiuera, mas todas as tentativas falharam. Os que já tiveram contato com outro sexo nunca lá chegarão. Não tem para isso meios de alimentar-se. No inverno, o campo por onde fazem a viagem fica inundado. No verão, o solo é de tal maneira aquecido pelo sol que nele não podem pisar. Muitos viajantes que desejavam alcançar os Caruara ficaram pasmos ao constatar que a sua bagagem se transformava de repente.
No lugar destinado às redes só encontravam pedras, a carga que levavam às costas se transformava em cupins. Não raro a bagagem toda desaparecia inexplicavelmente e eles eram obrigados a voltar a fim de procurá-la. Conta-se, porém, que em tempos muito remotos, várias pessoas foram bem-sucedidas nessa jornada. Certa vez, numeroso grupo de Tembé se dirigiu para a terra dos Caruara, apenas para ali aprender a cantar, mas teve de voltar do meio do caminho sem alcançar o seu intento. Então apareceu um Caruara que ensinou os Tembé a cantar, coisa que naquele tempo eles ainda não sabiam. Pintado, adornado com penas, manejando chocalho e cetro, ele subiu ao mais alto galho de um pau de arco da aldeia e começou a cantar. Os Tembé derrubaram o mato à volta do pau de arco, limparam o lugar e se reuniram todos embaixo da árvore para aprender o canto. Finalmente, o Caruara subiu para o céu. Antes, porém, deixou cair na terra os seus adornos. Os Tembé apanharam-nos, tomaram-nos por modelos dos enfeites de dança que ainda hoje usam. Para ler essa história, acesse www.poeteiro.com.